Pois é, Stephanie, somos 12, então. Ai, gente, então, boa noite. Vamos iniciar o nosso encontro desse dia. Nós vamos falar de Salmo capítulo 11. E, mais uma vez, acredito que não por coincidência, tem uma coisa lá no Salmo que combina muito com o capítulo 21 de Gênesis. A gente vai poder fazer essa comparação. E depois a gente vai lá para Gênesis 21, tá bom? Se alguém quiser se voluntariar para ler Gênesis 21, hoje eu estou muito agradecida. Mas que não seja a Elisângela também. Se alguém quiser ler o Gênesis 21, vai ser de ótimo valor para a gente. Mas eu vou ler aqui o Salmo capítulo 11. Todo mundo com a Bíblia na mão? Vamos lá. O Salmo capítulo 11, ele é bem curtinho mesmo. E acho que dá até para a gente adotar depois como uma oração mesmo, prática e rápida no dia a dia. E lá fala assim, ó, Deus salva os retos e castiga os ímpios. Salmo de Davi para o cantor mor. Gente, eu quero descobrir depois quem que é esse cantor mor. Tem um monte de salmo de Davi para o cantor mor. Quero saber o que significa. Isso eu não sei o que significa ainda não. Alguém sabe? Pois se vocês souberem, vocês falam. Bom, capítulo 11, versículo 1, fala assim. No Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma? Fugi para a vossa montanha como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para que para com elas atirarem, as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já o fundamento se transtornam, que podem fazer o justo. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laço, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Gente, eu gostei muito, muito, muito desse versículo, desse capítulo de Salmo, porque ele fala alguns detalhes que a gente vai poder ver também lá no Salmo 20, no Gênesis 21, tá? Então, principalmente ali a parte do arco, das flechas, sobre como o Senhor prova os justos, que o Senhor está atento. Então, a gente vai ler lá agora Gênesis capítulo 21 e vai poder ver essa semelhança. Alguém vai querer ler o capítulo 21 de Gênesis? Se não, eu leio também, não tem problema. Alguém gostaria de ler? Então, vou fazer a leitura, tá? Vou ficar tomando água sempre, para hidratar a garganta. Bom, lembrando que a gente está vindo de que Abraão negou mais uma vez que Sara era sua mulher. Ló tinha sido resgatado de Sodoma e Gomorra, depois ele nega de novo que Sara é sua mulher, e passado um tempo a gente lembra que do capítulo 18 para o capítulo 20, nós chegamos à conclusão que tinha passado pouco tempo, e do capítulo 20 para o 21 também, um espaço de tempo aí de no máximo uns 8 meses, em média mais ou menos isso, tá? Então, a transição do capítulo 20 para o 21 é em média esse espaço de tempo aí mais curto, tá? Então, vamos lá. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, ou em algumas traduções eu falo como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho, que lhe nascera, e Sara lhe dera Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe havia ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que a Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia de no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara
que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela se foi, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e se foi e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: Que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu o rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele fará uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e se foi, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele tempo que Abimeleque ficou, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, e me farás a mim e a terra onde peregrinastes. E disse Abraão: Eu jurarei. E Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que o servo de Abimeleque havia tomado por força. Enquanto disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isso. E também tu não fizeste saber, nem eu ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, a parte, 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: Por que estão aqui essas 7 cordeiras que pusestes à parte? E disse: Tomarás essas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam um testemunho que cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou o príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Deixa eu ver um comentário aqui. Ah, tá. É sobre o Salmo B que eu tinha perguntado? Ah, tá. Para quem entrou depois, eu tinha perguntado o que significava, por exemplo, o Salmo de Davi para o cantor mor, que eu não sabia o que significava para o cantor mor. E aí ela falou para mim que indica uma passagem cantada por um mestre em música, por uma pessoa que entendia muito que seria algo cantado para Deus. Que lindo. Imagina como que deve ter sido esse hino cantado, né? Acho que deve ter sido muito bonito. Acredito muito também que naquela época, não sei porquê, mas na minha cabeça eles usavam muitas harpas. Acho que a Bíblia também faz muita referência, né? Davi também tocava harpa, mas eu tenho muita na minha cabeça que os hinos, os salmos, eles eram tocados com harpas. Eu acho que deveria ser muito bonito. Bom,
Voltando aqui para o capítulo 21 de Gênesis, quem conseguiu ler aí em casa durante a semana? Voltando aqui para o capítulo, eu acho ele muito interessante e quero até corrigir, não corrigir, mas mudar um pouquinho a perspectiva, né, sobre a questão do espaço-tempo em que acontece esse capítulo. Aqui em Gênesis capítulo 21, a Bíblia vai falar em seguida que o Senhor visitou a Sara e fez-lhe como tinha falado. Ele vai relatar justamente esse tempo, vai fazer o relato desse tempo em que Sara tinha dado à luz a um filho, mas ele vai relatar um espaço de tempo um pouco maior ainda. Não apenas o período em que Isaac nasceu, mas vai estender ali por meio que a primeira infância de Isaac, até ali uns 4 anos, mais ou menos. Eu fui fazer uma pesquisa certinho para a gente entender, né, que melhor, que a Bíblia vai relatar que ele nasceu, que houve, que Sara conseguiu amamentar, e que depois de amamentar, teve a festa da cerimônia do desmame dele. Então, ou seja, o desmame, pensa, o meu irmão, por exemplo, mais novo, mamou até quase 4 anos de idade. Naquela época, também não acredito que as crianças paravam de mamar tão rápido, tão cedo. E aí eu fui fazer a pesquisa, disse que em volta de 2 a 4 anos era o período em que se fazia essa comemoração, essa celebração, que era um marco de crescimento da criança, desenvolvimento. Então, se ele amamentou ali até uns 2 a 4 anos, vamos colocar 3, que é a média, o espaço de tempo que é relatado no capítulo 21 é um espaço de tempo bem longo. E aí vocês podem ver, né? Às vezes, de um capítulo para o outro, passando 2 capítulos, a gente tem um espaço de tempo curto, que não dá nem um ano, mas uma questão de meses. Outros a gente vai ver que passou 20 anos. Dentro do espaço-tempo do próprio capítulo, a gente vai ver que aconteceu ali uma passagem de pelo menos uns 2 a 3 anos, né? Que é o tempo de desmame da criança, até que se faça que o filho torne essa cerimônia, né, ali do desmame, e se torne meio que assuma a sua primeira infância e deixa de ser um bebê ali, por enquanto. E aí, outra questão também de espaço-tempo que eu percebi, e eu posso estar errada, eu quero a análise de vocês também junto comigo, quando a Bíblia, a partir do versículo 22, quando vai começar a relatar que Abimeleque fez um pacto com Abraão, eu tenho a sensação que é que nem quando a gente tinha falado lá de Gênesis, que Deus falava assim, Deus fez o homem, não sei o que, não sei o que lá. Passava um espaço de tempo, era como se Deus abrisse um parênteses para falar, ó, peraí, deixa eu detalhar como que foi a criação do homem. Foi assim, 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 assado, porque ele volta ali para detalhar uma coisa que aconteceu um tempo atrás. A sensação que eu tive lendo é que essa passagem que, a partir do versículo 22, quando vai relatar que Abimeleque e Abraão, eles fazem um concerto, que a Bíblia fala assim, ó, e aconteceu naquele mesmo tempo, ou seja, naquele mesmo período em que estava acontecendo aquilo, mas eu acredito que foi um pouquinho antes ainda, mais próximo àquela data, aconteceu essa situação com Abimeleque, então está dentro do contexto. E eu ainda, por isso que eu acho que não foi depois, mas sim um pouco antes de, por exemplo, Agar ser lançada fora, ser mandada embora por Sara. Por quê? Porque quando ela vai ser mandada embora, o poço já tem um nome, né? É o poço de Berseba. E aí, esse detalhe de como que é surgido o nome desse poço, está aqui no final, depois que relata a passagem de Agar. Então, eu creio muito que tem essa questão do espaço-tempo entre os versículos aqui do capítulo, que um está inserido dentro do outro. Então, a Bíblia vai abrir um parênteses e fala assim, mas nesse tempo aqui aconteceu isso, isso e isso. Então, por isso que o poço tem esse nome, que era o poço que Agar foi e teve um encontro com o Senhor quando ela achou que morreria. Mas, voltando agora para o início, então a gente conseguiu, acho que deu para entender nessa questão. Eu falei com vocês do espaço-tempo do versículo, do capítulo. Então, o capítulo, ele vai relatar aqui um período de aí, acredito, pelo menos uns 2 a 3 anos. Tá narrando pelo menos aí esse período. E a gente vai ver depois que do capítulo 22, do 21 pro 22, o espaço de tempo pula de novo para um espaço bem grande aí. Bom, vamos lá. Quero depois saber das dúvidas de vocês, as anotações. Peço contribuição e colaboração hoje para vocês falarem aqui junto comigo. Eu já falei que estou com a voz um pouquinho ruim.
Mas quanto mais vocês falarem aqui junto comigo, mais um descansinho eu tenho aqui para minha voz de vez em quando, tá bom? Então vamos lá. A Bíblia vai ser muito categórica quando ela fala aqui no início, que o Senhor, eu gosto muito desse versículo 1, gente. Para mim, se todo mundo quiser pregar todos os dias desse versículo 1 aqui, eu acho que eu nunca vou me cansar de ouvir. No 1 e o 2 também, que fala assim, ó, e o Senhor visitou a Sara, como lhe tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, ou em algumas traduções que eu gosto mais, como tinha prometido. E concebeu Sara e deu luz, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Depois de tantas lutas que a gente viu, depois de tantas vezes o Senhor repetir e reafirmar a palavra dele sobre o que ele faria na vida de Abraão, eles nesse capítulo aqui conseguem ter a primeira testificação de cumprimento de promessa. E eu acho que esse versículo, esse capítulo aqui, ele vem trazer exatamente isso, muita questão do cumprimento de promessa, que Deus ele é um Deus fiel à sua palavra, que ele não mente, que ele não erra. E eu gosto muito que ele fala assim, ó, ele fez como ele tinha dito, exatamente como ele tinha dito que ele faria, ele o fez. Assim como ele tinha prometido, ele chegou a fazer. E concebeu Sara em sua velhice, e ao tempo determinado, exatamente, que Deus lhe tinha dito. Lembra que no versículo 18, se eu não me engano, que a gente tinha lido sobre a questão, no versículo 18, que o Senhor deu um tempo determinado, que o tempo determinado era o quê? Uma data específica, que era o prazo de um ano. Ou seja, do versículo 18 ao 21, a gente tem um espaço de 28, ou 28, do versículo 18 ao 21, a gente tem um espaço de um ano, que era o tempo determinado pelo Senhor, que era o espaço de um ano, que ela teria um filho. Então, exatamente no tempo que o Senhor determinou que ela teria um filho, ela o teve. E aí, esse versículo comprova a fidelidade do Senhor à sua palavra, porque fala que ele fez como ele tinha dito, conforme ele tinha prometido. Eu fiz algumas anotações aqui no celular, eu vou abrir aqui também. Então, ó, e chamou, eu gostei muito também quando ele fala assim, e eu chamou o seu nome Isaac, né, porque quando ela era idosa, não, quando era de idade de 8 anos, não, antes de eu falar sobre o nome, quero falar aqui do versículo 4. E era, e Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E por que eu quero comentar um pouco aqui desse versículo? Porque se o versículo 1 e 2 chamam tanto a minha atenção e cativam tanto meu coração, porque mostra a fidelidade do Senhor, porque ele é um Deus que fala, que ele cumpre, que se ele faz conforme ele prometeu, existe um segredo, não um segredo, né? Mas algo que às vezes a gente deixa passar batida aqui nesse versículo 4. A Bíblia vai falar aqui no final que Abraão fez como Deus lhe tinha ordenado. Ou seja, muitas das vezes a gente fica ali, né, esperando uma promessa do Senhor, porque Deus nos falou algo, e a gente sabe exatamente, né, às vezes a gente fica meio tendencioso a duvidar, questiona, faz que nem Sara ri, né, porque acha aquilo ali completamente improvável, mas a gente tem que lembrar de um detalhe muito importante, porque a gente pode até pensar que Deus esqueceu, mas ele nunca esquece daquilo que ele promete. No tempo determinado, ele vem e cumpre. Mas no momento em que o Senhor cumpre aquilo que ele tinha prometido para nós, é muito importante que a gente também se lembre aquilo que o Senhor tinha dito para que nós fizéssemos quando o tempo da promessa chegasse. Porque a gente lembra muito da parte do Senhor. O que o Senhor disse que faria isso, mas ainda não fez. O Senhor prometeu que seria dessa forma, mas não sempre. Mas geralmente, às vezes, o Senhor também nos dá uma ordenança. Quando isso acontecer, seja dessa forma, tenha essa postura, tenha esse caráter, haja da seguinte maneira. Enfim, geralmente o Senhor pode nos dar algumas ordenanças, tanto sobre o nosso caráter, sobre a nossa postura, ou de fato um ato que a gente precisa executar mesmo quando aquela promessa se cumprir. E a gente, assim como a gente sempre lembra da parte do Senhor, aquilo que ele prometeu fazer para nós, é muito importante também que a gente lembre da nossa parte nisso. Porque quando o Senhor ele faz uma aliança com a gente,
Não é um trabalho de mão única, tudo bem que a gente já viu em alguns momentos em que o Senhor, ele sela ali a promessa sozinho, e que ele assume a responsabilidade de fazer cumprir aquilo. Quando uma pessoa, ela não tem a necessidade de fazer alguma coisa para que aquilo ali se cumpra, ou não tem uma ordenança que venha após, mas em muitos momentos vai haver a necessidade de corresponder daquela maneira. O Gabriel comentou aqui, grandes promessas, grandes responsabilidades, exatamente. Lembra que a gente tinha dito que o tempo de cumprimento de promessa do Senhor não é porque ele precisava de tempo para realizar, mas porque nós precisamos de tempo para que nós consigamos amadurecer e estar de acordo com a promessa do Senhor. Porque se eu creio que o Senhor fará algo, eu preciso estar pronto para viver daquela maneira. Porque existe uma responsabilidade, compromisso, que o Senhor ele é fiel à palavra dele. Nós também precisamos ser fiéis ao cumprir a nossa parte. Amém? Então, eu gosto muito dessa parte aqui, e desse detalhe, porque fala que Abraão não se esqueceu. E assim como o Senhor tinha dito que era para ele circuncidar o filho dele, quando ele tivesse 8 dias, ele prontamente cumpriu a parte dele. Pode falar, Thiago. Paz a todos, tudo bem? Amém. Amém. Andressa, você falou do versículo 4, né, que fez Abraão conforme Deus ordenou. Tanto a gente não pode pular o versículo 3, né? Porque tanto a circuncisão quanto a escolha do nome foi o próprio Senhor que deu a ordem, né? E é interessante que já começa em Isaac. Deus escolhe o próprio nome. Nós vimos Deus mudar o nome de Abraão e de Sara, mas no caso de Isaac, de Ismael, se eu não me engano, acho que de Sansão, de João Batista, o João, né, no caso, e Jesus foi o próprio Deus que escolheu, o próprio Deus que deu a ordem para que colocasse esses nomes, né? Por isso a importância do nome. O judeu é muito apegado à questão do nome, né, que tem um significado, tem uma importância. Nós temos uma cultura de escolher o nome pelo gosto. O povo do interior tem o costume de colocar o nome por conta do avó, por conta de um santo, né? Mas o judeu, ele se apega muito à questão do nome, porque o nome tem um significado, né? E no caso de Isaac, foi porque ambos deram risadas, né? Que teriam filhos na velhice, que Deus iria visitar Sara na sua velhice. Tanto Abraão quanto Sara deram risada. E o nome de Isaac é riso, né? É engraçado falar assim. A gente conhece ao longo da nossa vida, a gente conhece pessoas assim, que são risonhas, né? A gente fala, o garoto sorriso, a menina sorriso e tal. No caso de Isaac, era o nome dele, né? Não só a personalidade, mas o nome dele era sorriso, né? É o que ri, sorriso, ou que ri, depende da tradução aí. Né? Mas eu gostei da forma que você falou, porque Abraão fez conforme o Senhor falou, tanto o nome quanto a circuncisão. E outros homens também fizeram isso, né? Também Deus fala através do anjo, para Agar colocar o nome do menino de Ismael. Né? Deus visita Davi e fala para ele colocar o nome, né, de Salomão. Se eu não me engano, acho que é Pacífico, pacificador. Eu não, se alguém puder pesquisar aí, eu lembro que Salomão ou é pacífico ou é pacificador. Tanto é que Davi viveu em guerra até os últimos dias de sua vida. E Salomão, ele foi um pacifista mesmo. Tanto que ele fez, os casamentos dele foram alianças que ele fez para não ter guerra. João Batista seria o gracioso, não sei, o que iria endireitar os caminhos, e Jesus seria o Salvador, né? Então, o nome ele tem muito significado, e nesses casos específicos foi o próprio Deus que escolheu. Sim. Eu acho muito importante também, e legal quando o próprio Senhor vem e dá o nome, né? Então, para a gente ver o quanto é importante a gente lembrar da nossa parte, né? Quando o Senhor promete algo, ele vai vir e vai cumprir a parte dele, mas é importante que a gente lembre-se da nossa parte também, para fazer cumprir.
Isso que você comentou, Tiago, eu lembrei aqui também que mais para frente, Sara, ela vai falar, não lembro aqui, aqui, ó, no versículo 6, a Sara vai dizer que Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Ou seja, olha o poder que tem viver a promessa de Deus. Não só pela realização pessoal, porque a gente sabe que as promessas de Deus, elas cumprem principalmente e primeiramente um propósito para o reino de Deus. De alguma forma, ele vai contribuir, né, para o reino de Deus e para a sua justiça, para o seu amor, para que as coisas cooperem de fato. Mas aí aqui ela vai e consegue também, além de desfrutar disso, ela consegue ressignificar, né? Porque ela fala, ó, antes ela tinha rido, né? Num tom de, talvez, de ironia, de deboche, ou de desacreditar mesmo, de incredulidade, de falar assim, nossa, isso daqui não seria possível. E ela se lembra exatamente qual que era a expressão dela, por conta também do nome do menino. Acho que Deus fez isso também justamente para que ela não se esquecesse do que ela tinha feito no momento de incredulidade dela, e o Senhor ressignificou de alguma forma a sua incredulidade na sua maior motivação e na sua maior alegria, como constatação do cumprimento da palavra do Senhor. E ela fala, né? O Senhor me trouxe riso, e não só a mim, porque todas as pessoas que tiverem aqui, ó, cadê? Quando nasceu, nananã, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Ou seja, não trouxe ao cumprimento da promessa do Senhor, ele é uma coisa abundante que beneficia também e alegra o coração de outras pessoas também. Outras pessoas são alcançadas e impactadas. E aí eu fiquei pensando, sabe? Óbvio que a gente, que nem a gente falou, né? A gente tem muitas palavras do Senhor, às vezes, sobre a nossa vida. Algumas podem ter se cumprido, outras estão em momento de cumprimento, e outras ainda irão se cumprir. Mas aí eu fiquei pensativa, sabe? O que, que será que é, qual que é a expressão que eu tenho usado no meu momento de espera, no meu processo? E como o Senhor vai conseguir ressignificar isso, sabe, em mim? Porque muitas das vezes, quando a gente está num período de incredulidade ou de falta de fé, a gente acaba colocando algumas expressões, alguns termos, que a gente torna como uma verdade absoluta no nosso coração, às vezes até para tentar não sofrer tanto impacto de aguardar essa expectativa do cumprimento, mas às vezes é justamente isso que eu uso para tentar me proteger enquanto eu estou passando pelo processo, que o Senhor vai dar maior ressignificação para mim, para que eu possa, e para você, não, obviamente, para que a gente possa desfrutar e sempre lembrar daquilo que era talvez uma dor, uma incredulidade para nós, agora é motivo de muita alegria. Então, a palavra ela tem esse poder de ressignificar muitas coisas dentro de nós também. Deixa eu ver aqui as minhas anotações. Alguém quer fazer algum comentário? Ó, a B falou assim, que Salomão usa-se os dois termos, pacificador, pacífico e pacificador. Ah, Elisângela, pode falar. E aí você fala para mim do seu comentário aqui que você colocou no chat. O microfone está desligado. Aí se você tiver com fone... Já foi em casa, que eu tenho que esperar o Thiago. Tem que desligar. É que eu coloquei, né? Eu não julgo o casal pelas risadas. Você está com fone? Você está me ouvindo? Tá um pouquinho? Tá dando um pouquinho? Deixa eu desligar aqui também para você conseguir falar melhor. Pronto. Tá me ouvindo agora? Sim, agora tá perfeito. Como tem os dois aparelhos ligados um perto do outro, aí ele dá um eco. Então tem que desativar o som de um dos aparelhos quando está perto. E uma das coisas que eu coloquei aí sobre o comentário da questão de eu não vou julgar os dois porque parece ser muito engraçado parecia ser muito engraçada a questão do de Espera só um instante, Andressa. Ah, peraí. Liga de novo um aí. Me ouve? Sim, agora foi. É que parece muito engraçado, né? Eu não vou julgar o casal pelas risadas,
mas vale lembrar que as perspectivas, às vezes a gente sempre coloca a perspectiva de não poder gerar dos dois, por terem os dois velhos, os dois não vão poder gerar, e aí a gente viu ao longo das nossas leituras e encontros, que essa perspectiva realmente não tinha a ver com Abraão, mas com a mulher, com a capacidade de gerar. Porque o homem até 100 anos aí, mais de 100 anos aí, vai continuar gerando, e a gente vai ter prova disso daqui a pouco mais para frente em relação a Abraão. Então, ela não pode gerar por conta de Sara, porque ela já era idosa e com menopausa, porque a gente já viu isso, inclusive, destacado num dos versos, se eu não me engano, no Gênesis 19, ou é 18, que a gente até comentou. Então, ou seja, essa perspectiva da idade era principalmente por conta de Sara. E aí, um dos comentários, voltamos a frisar a questão aí da promessa, você falou sobre Sara dizer que as pessoas iriam sorrir junto com ela e tal, eu concordo, e também, quando a gente lê aqui o texto, e disse Sara, no verso 6, Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se irá comigo. Então, ou seja, o nome do próprio Isaac já lembrava, eu fico imaginando as pessoas, posso pôr o nome do menino de risada? Mesmo que não seja pela promessa, eles iriam rir de qualquer forma com relação ao ouvir o nome. Olha, Sara gerou, já ia rir, aí tá aqui, ó, no verso 7. Quem diria, hein, Abraão, que Sara daria de mamar a filhos? Pois é, lhe dei filho na sua velhice. Você percebe que é tudo um tom de piada. Sim. Então, não é nem tanto, porque, por exemplo, naquela época, eu acredito que as pessoas, apesar de terem, quando recebiam uma promessa, elas afirmavam, mas elas não tinham a mesma perspectiva que nós temos de promessa hoje, que nós temos que fazer questão de contar, a gente tem que fazer questão de testemunhar. As pessoas simplesmente acreditavam em Deus e pronto, elas não precisavam reafirmar a grandeza de Deus naquela época. Aí quando eu pego o verso 6 e 7 aqui, me parece que tudo gira em torno, tipo assim, agora vamos rir mesmo. Ah lá, quem diria, hein, Abraão? Quem é que Sara te daria mamar a um filho? Não, não é possível. Por quê? A gente fala de mamar a filhos, por quê? Porque ela poderia gerar filhos das concubinas. E os filhos seriam dela e não das concubinas. Mas agora, ela mesma amamentar, ela mesma ter todo esse trabalho, parecia piada. Então, as pessoas vão rir só de ouvir falar por causa disso também. Não apenas pelo nosso olhar de promessa, né? Mas porque eu leio esses dois versículos com o tom da piada que ela mesma está contando. E disse Sara, Deus me tem feito riso, ela pela alegria de gerar, né? Sim. E todo aquele que ouvir também se rirá comigo. E disse mais. Quem diria, Abraão, que Sara daria de mamar a filhos? Hein? Eu já trago para o meu contexto, né? E, Abraão, quem diria, hein, que Sara trouxe de mamar, hein? Olha só, pois eu lhe dei um filho na sua velhice, ó. Se liga, olha só. Então, as pessoas iriam rir só de ouvir falar, por quê? Porque assim se contaria. Vão fazer perguntas, vão responder e ainda vão ouvir o nome do menino e vão rir de novo. Caramba, e ainda botaram o nome do menino de piada. Vamos dizer que era Alegria o nome dele. Teria isso, mas é no sentido literal mesmo, risada. Se a gente olhar desde o começo, vai ser, porque você riu, vai ser assim que o menino vai chamar também, só de pirraça, entendeu? Vamos pensar dessa forma. Óbvio que a gente sabe que existe todo um contexto sobre o nome, como o Thiago já falou, mas era interessante, é interessante, no caso, a gente entender que as pessoas naquela época também não eram engessadas. Elas levavam as coisas a sério, mas também levavam as coisas de Deus com leveza. Sim. Então, eu acho interessante quando a gente quando a gente estiver esperando, que nem você trouxe o contexto, eu não comentei no início, nem deu para escrever porque eu estava no carro, mas os primeiros versos aí sobre a questão de espaço-tempo, essa foi uma das coisas que eu também observei, de um verso para outro, o espaço de tempo vai mudando aí muito, a passar meses e depois anos. E vale lembrar, se a gente está falando só de meses e anos, a partir da promessa se realizando no tempo. Sim. Nós temos aí um espaço-tempo de 8 a 9 meses, entre 2 a 4 anos, só no espaço do cumprimento da promessa. Mas quando a gente volta todo o processo do cumprimento da promessa, quantos anos se passaram aí desde que Abraão saiu na sua caminhada para esperar essa promessa? Tanto ele quanto Sara, todas as vezes que Deus veio afirmando e reafirmando a sua promessa, a gente vê aqui que, apesar do cansaço, apesar da descrença,
de ambos, apesar da falta de confiança em Deus, que a gente já discutiu no último encontro, apesar de todos os pesares, quando a promessa se realiza, eles trazem também o tom da leveza. Olha, a gente cansou, foi dolorido, foi doído, mas o Senhor cumpriu, e quem diria, hein, que Ele iria cumprir? Quem diria que você ainda ia viver? E quantas vezes a gente também escuta isso? Então a gente precisa aprender a ter essa paciência. A gente fala muito sobre a paciência de Jó, mas não foi só ele que teve paciência. Sim, Muitos daqueles que receberam promessa tiveram que ter paciência e esperaram no Senhor e receberam a sua promessa e depois tiveram essa leveza. Quem dera, né? Que nós também tenhamos a mesma leveza de Sara e Abraão quando receberam uma coisa que a gente nem está esperando mais. Amém. amém, foi ótimo. Mas essa referência que você fez foi ótima. E quando você falou de Jó, toda vez que eu penso em Jó, gente, quando eu li, preciso ler de novo, faz tempo que eu não leio livro de Jó. Mas quando me fala da paciência de Jó, que eu falei, gente, mas esse homem não teve paciência nenhuma. Não encontrei nenhuma paciência lá nele quando estava lendo. E até é engraçado, né? Porque parece paradoxo, que o bichinho esperou, de fato foi paciente, mas ele não deixou de relatar o que de fato estava sentindo e vivendo nesse momento, né? Então, não significa que a gente vai ser paciente e leve até o mesmo momento, mas também não vai ter alguns sentimentos, né? Essa semana mesmo eu estava pensando, semana que passou, eu estava refletindo sobre algumas coisas, né? E o quanto, e eu tinha percebido, né, o quanto estou conseguindo hoje viver o evangelho de uma forma mais leve, né, mais tranquila, sem um fardo tão pesado, porque antes eu ficava pensando, né, nossa, mas Jesus fala que o fardo dele é leve, e eu sentia uma coisa tão pesada, eu falava, nossa, eu não acho que nada, não é nada leve, e eu não conseguia entender, de fato, na prática, essa passagem bíblica, né, e eu falava, nossa, para mim parece contraditório, ou sei lá, parece que eu não estou vivendo a Bíblia, porque parece que, não sei, é meio pesado, não acho leve. Eu era muito sincera assim com Deus, né? Falava isso. Não acho muito leve, não, mas ok, né? Se dizem uma hora vai ficar leve. Não sei o que eu tenho que fazer para ficar leve, mas amém. E uma coisa que eu percebi muito é que nós vivemos de uma forma, talvez não todo mundo, talvez seja uma coisa mais particular minha, mas é uma coisa que eu vejo que se repete em algumas pessoas, que nós, seres humanos, hoje decidimos viver de uma forma muito pesada, e às vezes é justamente por falta de conhecimento da palavra do Senhor. E quando a gente entende que a palavra do Senhor, o que de fato ela realmente quer dizer, a gente consegue ser liberto, que a palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará. E é justamente isso, porque ela traz luz a lugares e traz de volta, né, assim, uma claridão, uma consciência pra gente do que se passa ali nas coisas. E eu percebo que a gente vive numa geração, num momento, talvez, não sei quanto tempo isso vai durar, mas que por mais que a gente tente não ser crentes religiosos ou crentes legalistas, a gente ainda vive muitos resquícios disso dentro do nosso dia a dia, que a gente não consegue ser livre. E quando a gente vê outro irmão sendo livre, às vezes a gente se incomoda um pouco, né? E ter essa leveza de conseguir pegar e rir, sabe? Porque. E aí, um versículo que me ajudou bastante, que todo mundo sabe que é um dos meus versículos preferidos, Romanos 8:28, fala que todas as coisas cooperam para o bem, aqueles que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito. Todas as vezes que eu tenho que ser submetida a algum processo, é, ou qualquer coisa que seja meio pesada, ou passo por alguma chateação, alguma decepção, a primeiro versículo que vem à minha mente é esse, de fato, e eu tento aplicar. E fala, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem. Então, por mais ruim que seja essa situação, esse cenário, vai ter que ser alguma coisa boa. Nem que seja uma risada de aprendizado, falar, oh, aconteceu isso daqui, mas vai ter que servir de aprendizado. E a gente coloca uma pitada de humor, encara aquilo ali com leveza, mas eu coloquei no meu coração que eu não posso permitir que as coisas tenham um peso que elas não têm. E às vezes quem coloca o peso nas coisas, na situação, é a gente. E aí, quando você estava falando agora de Sara, né, que provavelmente tinha essa pitada do humor, enfim, eu acredito muito também que tinha essa leveza do humor, da alegria, de fato, da genuinidade, ainda mais quando ela fala assim, que nem você falou, né, quem diria que ela amamentaria ainda, porque lembra que a gente está falando de uma mulher que já é idosa, apesar dela ser formosa, o corpo dela ainda estava passando pelo processo biológico, que provavelmente ela já tinha passado pela menopausa, porque a gente viu que já tinha encerrado
o costume das mulheres, que era, parece que Deus estava realmente esperando ela entrar naquele processo de falar assim, é impossível mesmo, eu entro em cena, porque ela já tinha cessado o costume das mulheres, ela já tinha passado por diversas situações, então, assim, que vem com uma leveza, entendeu? E ela ainda assim consegue ser leve com o momento que ela está passando. E trazer essa leveza para outras pessoas também. Porque a gente pode ver que ela não fica se lamentando, ela poderia ter dito qualquer coisa. Nossa, eu fiquei 25 anos esperando para que Deus cumprisse essa promessa, eu fiquei tanto tempo, me doeu tanto, eu tive que ver a Agar zombando de mim, porque ela tinha gerado e eu não tinha, e eu poderia ter feito isso e ver mulheres gerando e não. E que nem na passagem que a gente viu na semana passada, na questão de Abimeleque, quando Abraão ora, as mulheres são curadas da sua infertilidade, mas o meu marido não consegue orar por mim, me curar da minha infertilidade. Ela tinha inúmeros motivos para reclamar, para murmurar, para dizer qualquer coisa ruim da situação que ela tinha passado, mas o que ela escolhe é rir, é ser feliz, é ser alegre, é ser leve naquele momento. E eu acredito muito também que a gente tem esse poder de escolha, de não, gente, peraí. Sempre vai ter um lado bom e um lado ruim das coisas. Sempre tem, quase sempre, não vamos colocar sempre, porque Deus também faz o impossível. Mas quase sempre tem um ônus e um bônus, é que nem o Gabriel comentou aqui no início, quando são grandes promessas, a gente também tem grandes responsabilidades. Eu estava vendo um comentário esses dias, e é muito verdade. Porque o que acontece? A gente ora muito ao Senhor, fala, nossa, Senhor, eu quero viver essa promessa, eu quero viver o tempo da colheita, Senhor, vê o que eu plantei, espero que tenha dado fruto, mas, gente, o momento de cumprir a promessa, ou seja, o momento de colheita, é momento de trabalho, é o momento que ó, a gente rala, que a gente sua, apesar de que o Senhor, ele vem e cumpre a promessa, a gente vê que ele é um Deus completo, porque ela poderia muito bem só ter tido filho e não ter conseguido amamentar, mas como ele é um Deus de obras completas, ele permite também que ela tenha condições de amamentar ele, mesmo ali ela já estando numa idade avançada, né? Então Deus é um Deus de obras completas, mas com certeza, eu tenho quase certeza absoluta que quando Isaac nasceu, Sara deve ter passado algumas madrugadas acordada. Aquele menino deve ter ficado doente em algum momento, tudo bem que a saúde naquele momento era outra situação, né? Outra condição. As pessoas tinham uma alimentação muito mais natural, eram muito mais saudáveis fisicamente. Mas, gente, não é possível que aquele menino, em algum momento no inverno, não pegou um resfriado. Sabe? Passou a madrugada acordada, provavelmente. Se a gente vê e observa como são as coisas hoje, criança tem salto de crescimento, e aí tem a birra lá da adolescência dos 2 anos, provavelmente nesse período em que, ó, pensando até que agora, nesse período aqui em que Ismael fica perturbando, por exemplo, Isaac, gente, a brincadeira de irmão. Não é porque ele era uma pessoa ruim, maligna. Quem aqui não tem um irmão mais novo, ou nunca teve, ou foi o irmão mais novo? Tudo bem que a gente sabe que tem pessoas que são filhos únicos, mas a gente sabe, porque a gente vê que um irmão atormenta o outro. É uma coisa normal de acontecer. Eu acredito muito que, por ele estar assim, que a gente falou, que a idade do desmame era entre ali, uns 2 e 4 anos de idade, ele estava nessa fase de birra total, de ser rebelde, de querer a própria autonomia. Então, provavelmente, Isaac também não era o anjinho da família. Provavelmente ele tinha ali um pouquinho de birra ali contra Ismael, mas não de uma forma maligna. Mas porque, gente, é criança e adolescente. Por mais que o momento cultural era outro, criança e adolescente sempre vão ser crianças e adolescentes. Peraí, deixa eu ver o comentário aqui. Hoje eu entendo, hoje que eu entendo viver essa leveza do evangelho, exatamente. É possível, e eu vejo que o peso que às vezes a gente encontra é o peso que a gente coloca. Porque, de fato, o evangelho ele é simples, ele é puro e ele é leve. Óbvio que em alguns momentos ele vai ser confronto, né? Mas a gente também pode encarar esse confronto de uma forma leve, gente. Antigamente eu sempre falava, né? Eu tinha, por exemplo, muita dificuldade de perdoar as pessoas quando elas me faziam alguma coisa, né? Hoje em dia, gente, eu já perdoo antes de acontecer, porque eu entendi algumas coisas, sabe? Falei, gente, eu não vou ficar carregando esse peso aqui, não. Já mando para a mão de Deus, falo, Senhor, isso aí é um problema que eu não vou lidar. É o Senhor quem vai lidar, o Senhor resolve lá com a pessoa. Para mim tá tranquilo, da minha parte já foi, tô de boa. E encara a vida com leveza, porque se a gente for querer ficar carregando tudo, de fato fica pesado.
Ele falou assim, não, esse foi criado quase perfeito, foi super calmo. Imagina, já pensou se ele foi criado super perfeito? A gente fica idealizando muitas coisas, gente. A gente tem que trazer as coisas para mais para um contexto de realidade. Vocês, que nem eu fico pensando, vocês acham, eu acho que Jesus só não deve ter ficado doente. Mas eu acho que Jesus, depois que ele nasceu, é que a Bíblia não relata, mas eu queria muito que tivesse esses detalhes de como que foi a infância de Jesus quando ele tinha um ano de idade. Que ele estava começando a engatinhar. A gente tem uma fase que eu acho terrível, que é quando a criança começa a engatinhar, ela não consegue nem andar, não pode nem ficar sozinha, mas também não quer ficar no colo, que para mim eu acho que é uma das fases que mais dá trabalho. E com certeza Jesus também deve ter sido essa criança, assim como também Isaac foi essa criança. Então, às vezes a gente fica, por falta de informação, eu achar que era tudo muito perfeito, a gente pensa que não passaram por essas questões, mas passaram, normal. E aí depois, é, ele era o caçulinha da mamãe. Pois é. Não só o caçulinha, como filho único, né? Então a gente entende que ela tinha aquele zelo, aquele cuidado sobre ele, e que ver o filho zoando o outro não gostou, né? Porque ela já tinha uma. Como algumas pessoas falam, né? Essa brincadeira foi a gota que fez o copo d'água dela transbordar. E aí ela pegou e toma essa atitude de pegar, e de fato ela fala assim, ela comunica, da outra vez ela tinha ficado espizinhando Agar, né? Até fazer Agar tomar a decisão de sair. Mas nesse momento aqui, nessa situação, ela fala nitidamente, ó, manda fora essa escrava, pega ela, o filho dela, manda ela para outro lugar, porque meu filho vai chegar no momento em que ele vai herdar suas coisas e eu não quero repartição. É quase isso que ela fala, né? Porque ela fala, ó, a gente vai chegar no momento aí de que um vai ter que herdar alguma coisa e eu não quero que ele herde junto com meu filho, não. Então você manda ele embora. Abraão ainda fica sentido com isso, mas nesse momento existe a autorização do Senhor para que ela vá. Lembra que a gente tinha falado lá na primeira vez que ela decidiu ir porque ela não estava suportando ser espizinhada por Sara? E aí ela decide por conta própria, pega, está grávida, sai, e Deus encontra ela no meio do caminho e fala assim, volta. Por quê? Porque ainda não era o tempo dela sair daquele lugar. Mas nesse momento aqui a gente pode ver que eles estão vivendo um tempo da completude do Senhor. De fato, eu creio muito que foi um tempo pleroma ali, um tempo de plenitude do Senhor, um tempo completo, em que permitiu o alinhamento de muitas coisas. Que aquilo que ela queria fazer lá no final, antes, que Deus não tinha nem aprovado, assim, mas eu não mandei nem você sair, volta, né? Quase que isso que ele fala para ela, nesse momento é como se o Senhor dissesse, não, agora ela pode ir, porque agora algumas coisas se cumpriram, e eu preciso que ela saia desse lugar, mas não porque ela não vai ser uma pessoa que vai desfrutar da promessa, mas porque eu também tenho uma promessa específica para a vida dela. Ele também vai reinar, mas no momento dele, da forma dele, que eu vou chamar ele, porque ele também é sua semente. Mas a promessa que eu fiz se dará por meio de Isaac. Então é importante que eles cresçam separados, cada um reinando da sua forma, cada um vivendo o seu legado, desfrutando da sua promessa, da palavra, não é nem da promessa, né? Do respaldo que eles têm debaixo da promessa que foi feita para Abraão. A partir do momento que Ismael nasce também ali, ele meio que se torna um cordeiro daquilo que foi dito para Abraão e destinado para Isaac, mas ele entra ali e toma um pouquinho disso também, porque ele acaba se tornando filho, mesmo que foi de uma decisão equivocada de Sara, de colocar Agar na cama dele. Então, mas nesse momento, o Senhor permite que ela vá embora. Assim, não pode pegar e despede ela. Então, Abraão fala que ele acorda muito cedo, que ele pega as coisas dela, prepara tudo, pega pão, pega o odre, dá um pouco de água para ela. Não sei que tamanho que era aquele odre, não sei quanto tempo durou, mas não me parece que duraram muitos dias. E eles saem para esse deserto de Berseba, que é o Poço do Juramento, né? Chamado ou Poço das Sete, que seria dos sete cordeiros, que são referência à passagem que vai vir depois. Vai fazer esse parênteses para mostrar mais ou menos onde que ela estava. Então, ali era no Poço de Berseba, que foi construído por Abraão há muito tempo antes, no sul de Canaã, e ele já tinha construído aquele muro por ali, aquele poço por ali, mas em algum momento, algum servo de Abimeleque tomou por força o poço para eles tinham perdido aquele acesso. Mas ele retoma aquele lugar como posse e herança daquilo que ele tinha feito mesmo das obras das suas mãos.
E aí, tendo feito isso, e ter feito esse acordo para conseguir restituir esse poço, Agar, ela tá exatamente nesse lugar. Ela vai para esse deserto, para esse lugar, e dá de cara com esse poço. Mas, num primeiro momento, a Bíblia fala que ela não vê. Lembrando que aqui, Ismael, ele deve ter uma idade, deixa eu ver, ele tinha 14 anos quando Deus prometeu, né? Eu acho que aqui ele já deveria ter uns 15, não é? Alguém me lembra, se vocês lembrarem das datas exatamente, que hoje minha memória está esquecida. Mas aqui, Ismael tem que ter pelo menos uns 14, 15 anos de idade. E aí a mãe dele deixa ele no lugar, e lembrando que o nome de Ismael significa Deus ouve, né? O Deus que me ouve, ou é o Deus que me ouve? Alguém lembra? É o Deus que me ouve. E aí, esse é o significado do nome dele, e eles são postos ali para morrer, porque ela não enxerga nada, vê que a água se acabou, e aquele menino, a Bíblia vai falar que ela se coloca à distância de um tiro de flecha. E é muito engraçado, né? Tudo bem que a gente ainda não viu essa expressão, mas depois na Bíblia a gente vai ver ao longo da escritura que a expressão geralmente usada para como que é falar alguma distância, geralmente falar um tiro de pedra, né? Mas aqui ela fala exatamente que foi um tiro de flecha, porque era uma distância maior, né, do que de um tiro de pedra, e ela não queria ver que o seu filho morresse. Mas a Bíblia fala, muito engraçado, porque fala que ela estava orando, né, que ela estava clamando, não fala necessariamente que ele tinha clamado, mas o Senhor ouve a oração dele, que significa Deus me ouve. O nome de Ismael significa Deus me ouve. E literalmente a gente vê que aquela palavra se cumpre, que aquilo que estava determinado sobre a vida dele se cumpre naquele momento, porque Deus ouve ele. E aí a gente vai ver de novo o poder e o significado do nome, que foi o que o Tiago falou aqui, e a importância da gente saber o que a gente escolhe. Hoje, lá no grupo dos jovens, eu compartilhei uma palavra, que a gente tem a palavra compartilhada lá. E cada semana é um jovem que compartilha. E hoje começou a minha semana. E eu tinha compartilhado lá Hebreus 4:12. Eu estava falando justamente isso, porque lá fala que a viva é verdadeira, viva e eficaz. Então, quando fala que ela é viva, e aí eu fiz uma referência, o que é uma das características do ser vivo? Que ela corresponde quando é chamado, por exemplo. Eu me chamo Andressa. Se alguém de vocês me chama e eu estou vivo, o que eu faço? Eu correspondo. Não é porque eu estou viva, eu sou uma pessoa viva. E eficaz por quê? Porque cumpre o propósito, né? Ela é completa naquilo que faz. Então, a palavra de fato fala, né, lá em Provérbios, como que é que o poder da vida e da morte está na língua. Porque a palavra, de fato, ela tem poder. Então, e a palavra também declarada sobre a vida de uma pessoa, quando eu coloco o significado do nome dela, hoje eu tenho mais atenção, assim, cuidado. Eu não tenho filhos ainda, né? Mas quando eu for ter os meus filhos, eu quero prestar bastante atenção no significado dos nomes deles, para que eu possa, de alguma forma, também declarar uma coisa boa sobre a vida deles também, porque a gente sabe que a palavra tem poder, e a gente vê durante a Bíblia que isso acontece muito, né? E aí Deus permite que isso aconteça, e a Bíblia vai falar que Deus ouve o menino, mas ele vai falar para a mãe, fala assim, ó, fica calma, porque Deus ouviu a oração do menino. Então, porque eu ouvi a oração do menino, eu vou abrir os seus olhos. Porque quando a gente é submetido, às vezes, a um processo que a gente não esperava, porque naquele outro momento, ela fugiu porque ela queria, porque ela estava se sentindo espizinhada por Sara, né? Mas nesse momento aqui, eu acredito que provavelmente ela não queria sair, porque ela já tinha se estabilizado, já tinha se passado 15 anos, provavelmente ela já estava acostumada a viver ali de novo, e acredito que ela não estava preparada para sair daquele lugar naquele momento. E ela entra nesse lugar de angústia e de dor. E fica cega, né? Porque quando a gente está na angústia e na dor, a gente fica cega. E a gente não consegue reconhecer o que está do nosso lado. E o Senhor permite que os olhos dela se abram e falem assim, tudo bem, a provisão que você precisa está aqui do seu lado. É quase o povo caminhando no deserto, rodando 40 anos para tentar chegar na Terra Prometida, mas a gente vê que eles estavam cegos e que estavam presos a muitas coisas, né? E eles não percebiam que a Terra Prometida estava bem ali do lado. Diz que é uma caminhada de uns 11 dias, né? Então, um processo que eles levaram 40 anos, por quê? Porque eles estavam cegos daquilo que eles precisavam. E é exatamente o que acontece aqui também. Pode falar, Elisângela, não precisa baixar a mão, não. É que eu só queria terminar o raciocínio aqui para eu não me perder depois. Não, era só para emendar o seu raciocínio no início, falando da idade de Ismael. Voltei aqui as minhas notas, pensando em Gênesis 17, ele tinha 13 anos, desde que ele tinha nascido.
sim, Se a gente fizer a conta aí agora, aí nesse momento em Gênesis 17, Deus reafirma a promessa e estabelece o tempo. Então vamos pensar um ano, mais um ano. Em torno de, vamos pensar, o tempo da gestação, mais o tempo das coisas que estavam acontecendo aqui, que eu não sabia exatamente a idade exata de Ismael, vamos pensar em mais um ano. sim, Pensando no período de desmame, porque tudo aconteceu depois do período de desmame. Então foram mais 2, 3 a 4 anos. Então nós estamos pensando em um menino que tinha entre 16 e 17 anos. sim. A gente, exatamente, aí a gente percebe isso quando, no próprio verso 12, quando Deus diz a Abraão, não te pareça mal os teus olhos acerca do moço e Sim, acerca da tua serva, em tudo que Sara diz, ouve a tua voz, porque em Isaac será chamada a tua descendência. Então, ou seja, aqui Deus traz a memória, consegue colocar no lugar os pensamentos de Abraão, porque quando a gente pega o que Sara faz, ela em nenhum momento ela não fala do menino como filho de Abraão, ela só coloca como filho da serva. Então, quando ela diz a Abraão, põe para fora a tua serva e o seu filho. Não é o seu filho falando do filho de Abraão. Põe a serva e a filho dela, né? Ela está se referindo ao filho somente. É como se, ela em nenhum momento pontuou que o moleque era filho de Abraão, né? No jeito que ela estava falando. Então, quando. Aí no verso 11 vai dizer assim: pareceu essas palavras muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho. É agora que ele está pensando como pai apenas. sim, E aí, no verso 12, Deus vai e estabelece de mais uma vez: não se preocupa, fique em paz. Às vezes nós temos que tomar decisões e não percebe, e parece que essas decisões são muito más ou muito ruins aos olhos de terceiros, e às vezes até aos nossos próprios olhos. Nossa, eu acho que isso aqui não é legal. Eu me recordo quando o meu filho se afastou da igreja, teve uma fase desses dos 18 anos dele, que ele começou a andar com um pessoal muito esquisito, e eu só me recordo que um dia eu falei para o Senhor assim: Senhor, eu não estou preparada para lidar com um filho viciado em droga, eu não estou preparada para lidar com um filho entrando no mundo do crime. Eu sei que muitas mães, ninguém pede para passar por isso, mas elas passam por isso. Mas eu falei: Senhor, eu não estou preparada para passar por isso. Eu não me sinto preparada para passar por isso, eu já vi muito disso na minha vida, eu não quero viver isso. Então, eu não quero, qualquer hora dessa, receber uma notícia de que meu filho foi morto na rua numa troca de tiro, algo do tipo. E eu me recordo que eu estava num momento de oração com algumas mulheres e eu falei assim: eu prefiro que Deus leve meu filho. Eu lembro que muitas criticavam, falavam: olha, você não é doida, você não sabe o que é perder um filho. Eu falei: não estou dizendo sobre a dor de perder um filho. Eu estou falando pensando em eternidade. Eu sim, não sei o que Deus vai fazer, mas eu prefiro que o Senhor leve ele e eu veja e eu viva com ele durante uma eternidade, que ele tenha e alcance a salvação eterna, do que, eu viver aqui, meu filho morreu aqui, você é muito má porque você está pensando na morte do teu filho. Em nenhum momento eu pensei na morte, eu pensei na eternidade. sim, Então, muitas vezes a gente pensa muito no agora, como aconteceu com Abraão, e Deus, ele vem e coloca na nossa mente, ele acalma o nosso pensar, a nossa forma de agir, e confirma aquilo que está no nosso coração para que, olha, não é tão mal assim, porque eu também eu tenho eu vou tratar. Deus aqui a gente vê que ele trata no coração de Abraão, porque ele tem a paz para liberar os dois. Imagina, ele conviveu, foi 17 anos com o Ismael, ele viu o Ismael se tornar um guerreiro. E agora ele teria que se despedir do filho. sim, E Sara jamais pensou nele como um filho para ela. Ele era filho de Abraão com a serva. Então é por isso que a gente falando de idade, né, a gente fica pensando: nossa, moleque, quando eu lia isso aqui quando eu era adolescente, quando eu era mais jovem, quando eu não lia com tanto detalhe, eu falava de menino, ai, Deus ouviu o choro do menino, ai, tadinho, tava nhé, nhé. E hoje eu fico olhando assim: meu Deus, não era um menino, não era sim, uma criança, né? E aí, quando os dois saem, aí H se despede do filho também: ó, senta aqui que eu preciso me afastar um pouquinho para respirar. Eu já sim, imagino ele ali desidratado, já se arrastando, porque nós estamos falando de deserto, né? E aí Deus fala assim: olha, não se preocupa não, porque Deus ouviu a voz do menino, a voz do menino. Eu não sei se ele chorou, eu sei que ele clamou, eu não sei se foi só um choro, eu sei que ele orou, porque eu fico imaginando, a Bíblia não relata o que ele fez. sim, Mas eu fico tentando imaginar ele gritando: olha, eu ouvi durante 17 anos aí, ó, 16 anos sobre um Deus do Deus do meu pai, cadê você agora? sim.
Né? Onde é que está você agora? E agora eu estou aqui? Eu ouvi. Imagina que Abraão falava para ele, olha, eu imagino ele perguntando, pai, por que que eu não sou o filho da promessa? Eu já também sou teu filho. Imagino que quantas vezes Deus teve que reafirmar aí no meio do caminho, mas 3 vezes foi reafirmado desde que ele tinha 13 anos, de que ele teria outro filho. E ele teve que ouvir isso também. Ele não era criança, todo mundo aqui já teve 15 anos, 16 anos, sabe muito bem que a gente não é criancinha nessa idade, a gente tem maturidade para ouvir as coisas e entender. Né? Naquela época os homens amadureciam com a cidade, eles se casavam com a cidade às vezes. Então aqui, eu imagino dessa forma, que ele orou, que ele bradou, que ele gritou, ele falou, olha, meu pai me disse que o senhor também tinha promessa para mim. E aí ele vai lá, aí Agar lá, provavelmente já pensando na morte, já pensando eu sou o verme do carrapato, não aguento mais, eu vou morrer aqui no deserto mesmo, então eu não quero ver meu filho morrer, eu não sou obrigado a ver meu filho morrer, porque acontece todo esse tipo de coisa. Mãe sendo dramática, melhor ainda. Mas aí a Bíblia diz que ele se aproxima, o anjo chega e fala com ela. Deus ouviu a voz do menino, não foi nem a dela. Sim, O anjo de Deus bradou para Agar, ó, Deus ouviu o clamor do menino lá, a voz do menino. Aí de novo ele afirma, ó, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está lá, onde você nem está enxergando mais ele, mas Deus ouviu, Deus enxergou ele lá, ó. Então é assim que eu enxerguei meu filho. Olha, ele tá lá no mundo, você não está vendo, mas Deus está vendo ele lá. Pode parecer absurdo uma tomada de decisão. Pode parecer ridículo uma tomada de decisão aos olhos de muitas pessoas. Como foi ridículo para Abraão, foi ruim a visão de Sara e também foi ruim Agar aqui, ó, que teve que se afastar para ver o filho morrer. sim, Então, eu não quero ver, então eu vou me afastar. sim, Mas aqui Deus bem fala, não se preocupe, porque eu também estou olhando para ele. Eu escuto ele. Deus não estava com os ouvidos agravados para Ismael, ele escuta ele. E a Bíblia diz aqui no verso 20, e era Deus com ele. Não era vazio. A sim, gente não pode isentar que Deus também está com eles, com a descendência de Ismael. Não concordamos, vamos pensar nos dias de hoje, com o fato de como eles estão e se comportam com relação às maldades que provém da religião, né, que foi instaurada nesses lugares, nessas regiões. Mas a Bíblia diz que Deus era com ele também. E, sim. enfim, Muito bom. Aí você me fez lembrar também, quando você trouxe melhor aqui pra gente a idade, eu acredito que por isso que, então, Sara fez questão de mandar ele embora, porque ele já estava chegando muito aí na idade de herdar alguma coisa. De Abraão ter que dar nem que fosse uma terra para ele, que ele ia casar, ele ia fazer alguma coisa. verdade. Fora, e podia começar uma disputa. E Sim, o filho de Sara era mais fácil para ser derrubado. sim, e Ele já era guerreiro, ele já era arqueiro aqui, ó. sim. E aí é importante porque mostra o cuidado de Deus, né? Estava lembrando agora de Ló e Abraão, quando Deus mandou eles se separarem, cada um foi para um lado, não necessariamente, mas eles decidiram se separar, e acredito muito que foi um direcionamento também ali divino, porque Deus sabe exatamente o momento em que algumas coisas podem acontecer ou não. Trago de novo aqui uma experiência que eu tive, que eu já compartilhei com vocês aqui, mas é que em algum dado momento da minha vida, Deus não permitia que eu saísse de um lugar. Falei pra você ficar, pra você ficar falando, gente, mas não faz sentido, porque, nossa, esse lugar me faz tão mal, não tem nada de Deus aqui, não tem nada bíblico, mas o Senhor ficava, você precisa ficar aí durante esse tempo, você precisa ficar aí. E a partir do momento que ele falava para mim, né, Andressa, você está gerando algo, e eu não posso deixar que você saia daí e aborte, porque o que você está sendo gerado, você está sendo gerado neste lugar. Então você precisa estar nesse lugar. E aí teve um dia que nitidamente o Senhor veio e falou para mim, olha, Andressa, você está com dores de parto, o que você está gerando vai nascer. Depois desse momento, de fato, o Senhor me permitiu sair daquele lugar. E eu me senti muito como Agar, porque no primeiro momento, quando eu queria fugir, Deus não deixava, falava, não, você precisa fazer. Mas no momento que parece que estava até acostumado ali com o ritmo que a vida estava levando daquela forma, Deus vem e fala, não, pera, sai. E aí eu lembro que eu fiquei toda perdida, eu falava, meu Deus, mas agora eu posso sair? Eu queria tanto sair, não podia, agora que eu não, já estava acostumada já talvez levar a vida, o resto da vida dessa forma aqui, agora eu preciso sair? Sim, porque Deus já sabia que a partir daquele momento não combinava mais comigo estar naquele ambiente. Não combinava mais comigo, eu precisava sair daquele lugar.
Por quê? Porque se eu permanecesse naquele lugar, eu não me comportaria, não porque eu sou grande, não porque eu sou melhor, mas porque o propósito que o Senhor tinha para mim dali para frente não combinava com o propósito de outra pessoa que provavelmente estaria ali, dali para frente, combinou até aquele momento, até aquele momento era necessário. E isso me ensinou muito, porque às vezes a gente acha, a palavra do Senhor ela não falha, eu acho que, deixa eu tentar colocar umas palavras certas aqui para vocês não me entenderem errado. Mas às vezes a gente acha que algumas palavras que o Senhor lança sobre as nossas vidas, elas são eternas. Mas às vezes Deus manda uma palavra pra gente que é por um tempo. É por um tempo, aquilo ali vale por um tempo. Por este tempo, fala assim, Deus, eu quero que você fique aqui, mas às vezes aquela palavra é por um tempo. E às vezes nem naquele momento o Senhor não vai te revelar que é por um tempo. Ele vai deixar você descobrir depois. Não, agora você pode sair daí. Aí a gente vai ficar meio que nesse conflito. Mas eu vejo esse cuidado de Deus, porque a gente vê o tamanho da nação que está aí, do que foi gerado de Ismael, que são os árabes, diz que, alguns estudos diz que é o islamismo, né, gente, que eu sempre me confundo, que é a religião dos muçulmanos, o islamismo nos próximos anos aí é a religião que mais vai crescer. Talvez em algum momento, pelas estatísticas científicas e sociológicas da sociedade, dizem que pode ser uma religião que vai ultrapassar o número de cristãos. Olha a expansão em nível de impacto que teve Ismael. Ismael não poderia estar no mesmo lugar, é a que mais cresce, exatamente. A religião muçulmana, o islamismo, é a religião que mais cresce. E isso tudo vem de Ismael, por conta de uma decisão de Sara de colocar a concubina lá na cama dele e fazer ele gerar um filho. E aí hoje a gente tem aí uma religião que, muito entre aspas, compete com o cristianismo, que tem crescido tanto quanto, e a gente vê que a palavra do Senhor, de fato, ela é viva, ela é verdadeira e eficaz. E eu tenho muitas incógnitas, assim, por exemplo, ao islamismo, porque eu falo, gente, eles estão vivendo de fato uma coisa que Deus decretou sobre eles. Tudo bem que no meio do caminho eles podem ter se equivocado, estarem feito algumas coisas de forma errada, mas o que eles estão vivendo hoje é uma palavra que o Senhor declarou também lá para trás, que Ismael também faria uma grande nação. E tem um versículo, deixa eu ver se eu acho, é o que a Elisângela também citou, que fala que Deus ele era com ele, né? Aqui, ó. Ergueu-te, levanta-te o moço, pega na mão, porque dele farei uma grande nação. Quando a gente vê esse povo grande, a gente vê o cumprimento da palavra do Senhor, porque eles de fato são grandes. Pode falar, Thiago. Não tá dando para te ouvir se você estiver falando. Não tá dando para te ouvir. O microfone tá aberto, mas não dá para te ouvir. Não dá para te ouvir. Tenta desligar e ligar de novo. Não tá indo. Tenta falar pelo Elisângela, se vocês estiverem perto um do outro. E para mim tá mudo. Para vocês tá ouvindo, gente? Tá mudo ainda, não tô conseguindo te ouvir. Eu vou falar pelo da Elisângela aqui. Isso, agora dá pra ouvir. Tá, ok. Só para corroborar com a questão dos muçulmanos, Deus falou, Deus, é a promessa de Deus, né, que ele faria de Ismael uma grande nação. Sim. A religião que mais cresce no mundo é a religião muçulmana, por alguns motivos, né? Um dos motivos é que nessa religião não existe a cultura de não ter filhos, tá? Do casal não ter filhos. E eles têm muitos filhos, né? Eles têm mais de uma mulher e têm muitos filhos. Então, naturalmente, é uma religião que vai crescer. Até porque, vamos pensar assim, né? O cristianismo também cresceu, né? A questão do casal terem muitos filhos e a questão do evangelismo, né? Conforme Sim. se evangelizando as pessoas e eu crescendo o número de cristãos no Brasil, em todo lugar do mundo. Mas no muçulmano, é muito mais pela questão dos filhos, né? Porque dificilmente um filho de um muçulmano parte para outra religião,
a não ser que tenha a iluminação de Cristo pela pregação do Evangelho, né? E das outras religiões, né, é mais a questão do ensinamento, só do ensinamento, né? E na questão deles é muito por conta da família, né? Eles têm muitos filhos, né? E às vezes até mais de duas mulheres. Sim, verdade. Tem esse detalhe aí que é muito importante mesmo, porque eles, de fato, têm tudo isso e a gente vê o zelo e o cuidado que eles têm com a religião, eles levam muito a sério. São pessoas completamente comprometidas. Eu fico abismada aqueles meses que eles fazem de jejum e fazem o mês inteiro e para tudo. E as orações, eles são muito fiéis aos horários. Eles são tão fiéis à religião que eles seguem que o mundo meio que se adaptou a isso, porque a gente vai ver em muitos lugares, por exemplo, aeroporto, shopping, hoje em dia, que tem espaço de oração. Por quê? Porque se der o horário da oração e tiver alguns fãs pelo ambiente, eles vão poder ir lá para essa linha de oração no espaço onde eles estiverem e orar. E a gente vê, né, o quanto isso impactou até na nossa sociedade mesmo, porque de fato eles são muito fiéis. E eu acho que fica a reflexão, né, gente? A gente vai perder para os muçulmanos? Eu acho que cada um aqui tinha que fazer pelo menos mais uns 2, 3 filhos. Senão Ô, ficamos Anderson, eu lembrei de uma coisa aqui. Eu estudei com um muçulmano na época da escola, uhum, e os pais vieram para o Brasil, tanto é que essa religião também está crescendo muito aqui no Brasil, sim, e ele estava contando, ele explicando, né? E sabe que brasileiro não vale nada, né? sim, Ele fazendo aquelas perguntas idiota para ele, e uma das perguntas, né, era a questão do casamento, né? E aí ele falou que o pai dele disse que da herança que ele iria herdar, ele tinha direito a escolher até 5 mulheres. E aí a gente brincou com ele. A gente falou, nossa, você vai escolher justo a brasileira? Eu falei, então você só vai casar com uma mulher, porque a brasileira não vai te dividir com outras mulheres, pode ter certeza. Aí todo mundo deu risada, porque eu falei, nossa, tem direito a 5 mulheres, ele iria herdar. Ele falou, acho que ele era o quarto de 8 irmãos, era uma coisa assim, ele era o quarto irmão de 8 irmãos. E ele falou que tinha isso daí. O pai tinha prometido para ele que se ele terminasse a escola, a faculdade, entre outras coisas, né, e do dinheiro que ele ia herdar, a empresa que ele ia administrar, ele tinha direito a 5 mulheres. Então eles levam, isso é embutido na religião mesmo. sim, Assim como para um hebreu era vergonhoso, o casal não ter filho, a mulher ser estéril, né? E no caso eles arrumavam a segunda mulher por conta disso. Nós vimos até no caso de Sara, que não podia dar à luz, né? Deus fez a promessa, ela tentou dar um jeitinho, né? Colocou Agar lá para ter filho. E até mesmo depois que Sara morreu, Abraão arrumou outra mulher e teve mais filhos ainda. sim, Então, da cultura hebreia tinha muito disso, e os muçulmanos herdaram isso daí, né? Eles levam a sério até hoje. sim. Gente, pra vocês verem. Eles eram sério. O problema é que ele vai ter que trabalhar muito, né? Porque se o pai não deixar o dinheiro também para sustentar 5 mulheres, ele tá lascado. Que dizem que assim, pode ter 5 mulheres, mas você precisa ter a condição de dar a mesma qualidade de vida para todas, né? Você pode ter todas as mulheres que você quiser, lá 5, sei lá, 3, 2, mas desde que você tenha a condição de bancar todas elas. Então, o bichinho vai ter que trabalhar. E o que você falou da brasileira, realmente também acho que brasileira não ia apoiar ele, não, ter mais de uma mulher. Ou senão ele iria arrumar uma mulher bem de mau caráter, né? Provavelmente, acho que de um caráter bem duvidoso. Fora que essa é literalmente a estratégia muçulmana de crescer e dominar setores, né, países. A gente pega a Europa, países da Europa que são, alguns lugares são pequenos, são minúsculos, e hoje a gente vê a dominância. Estava vendo um depoimento de um francês, não me lembro, falando outro dia, porque estava tendo uma, uma reviravolta lá por conta de política, né? Como tem acontecido em Nova York, e de fato as pessoas estão decidindo, né? Principalmente cristãos também,
sim, não terem mais filhos, e essa é uma estratégia deles de dominância de ambiente, de local. sim, Como é que a gente cresce? Aí eles vão para um país, isso é estratégia política. Eles vão para um país, eles chegam lá, vamos pensar assim, 2, 3 casais como uma estratégia pequena, vamos lá, vamos, porque de imigrante. E aí esses casais se estabelecem, aí eles têm filhos ali, os filhos são cidadãos, não podem ser deportados. E aí começa, vai ter vai gerando e vai gerando, e eles estão crescendo a nível de estratégia, óbvio que eles creem, mas eles crescem em nível de estratégia, só ele, como a Bê falou ali, só casam com pessoas da mesma religião. Não sim, tem essa de julgo desigual, é crente que gosta de sair da igreja para casar, depois voltar e ficar orando para Deus trazer alguém para a igreja, sim, né? Então isso vai para os dois lados, tanto homem quanto mulher. E eu conheço casais cristãos que já decidiram que não vão ter filhos, ou que só querem um filho. Eu entendo, porque nós temos aquela questão de como que eu vou criar, mas nós temos que crescer a nível de evangelização, vamos dizer assim, né? Porque nós não devemos deixar de pregar a palavra por causa de determinadas religiões. Então, por isso a gente tem que aprender muito mais sobre a questão do islamismo, a gente tem que aprender muito para dominar o assunto, né? Para conseguir evangelizar e orar para que o Espírito Santo ilumine essas pessoas, porque em nível de estratégia elas estão dominando, e alguns países que eram cristãos, sim, verdade, por um tempo deixaram de ser cristão, não é mais nada, sim, como a gente fala de Portugal, e agora já está se tornando um país é, é, muçulmano, mesmo que não determinado pelos institutos de pesquisa ou mesmo determinado pelo presidente do local, mas que nós sabemos que já está dominando. sim. Verdade, isso também que vocês comentaram sobre eles casarem com pessoas da mesma religião, é isso mesmo. E eu te conheço uma pessoa que ela tem um canal no YouTube, não, eu nunca mais vi, mas o nome dela chama Brasileira no Egito. E ela foi para lá porque ela fazia arquitetura, foi fazer uma pós-graduação lá, conheceu um egípcio, e o egípcio quis casar com ela. Aí eles ficam falando das regras lá deles e tal, mas é a única exceção assim que eu vi por enquanto até o momento. Eu sei que tem, né, as exceções ali, mas a maioria deles casam mesmo entre si. Pode falar, Bem. Tá desligado o microfone. É. Mas, gente, Ah, falando nessa questão aí de muçulmanos, eles são pessoas assim extremamente estratégicos, né? Inteligentes, né? Sabem, têm o dom da oratória, eles sabem seduzir, né? Eles sabem ludibriar, eles sabem envolver você de uma tal forma que você quer, sim, conhecer um pouco mais da cultura deles, né? Eles têm isso. Não sei se é de conhecimento de todos, mas as mesquitas, né? Elas têm um trabalho que eles fazem com os jovens, com os adolescentes de diversas religiões. E como que eles conseguem acesso a esses jovens, a esses adolescentes? Através da escola. Através da escola, eles têm um projeto deles e eles, como é que dá o nome? Eles distribuem, né, o livrinho do islamismo, do islã deles, né, da cultura deles para os adolescentes. Mandam para as escolas estaduais, é um projeto que eles têm e as escolas tratam o administrador da escola de fornecer, né, de dar um livro, um exemplar daquele livro para cada um deles. Só que não para por aí. Eles convidam, né? Eles têm uma agenda em que esses adolescentes são convidados a irem à mesquita, para conhecerem a mesquita, para conhecerem um pouco da religião. E eu falo isso com muita propriedade porque eu já acompanhei, né? Essas visitas, né? Às mesquitas. E quando chega lá, as perguntas que eles, né, que a maioria dos adolescentes fazem é porque que eles não acreditam em Jesus. E isso eu acho extremamente, né, maravilhosa pergunta. E eles falam que não, que eles acreditam sim em Jesus, mas que Jesus foi só o profeta, não o Filho de Deus. Então eles não negam a figura de Jesus, mas
não dá a soberania da qual ela merece e precisa. Então, por isso que é uma religião que cresce muito, porque eles não negam Jesus, mas o rebaixam a um nível, um cargo de um simples profeta. Não estou dizendo que profeta não tem seu valor, tá, gente? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eles tiram o título de Jesus como filho de Deus. Não negam que Jesus fez todos os milagres que foram feitos, não negam isso. E eles também não negam que no Apocalipse, quando acontecer a volta de Jesus, Jesus estará, que é ele que vai Sim, subir com a igreja. Não negam, mas eles têm a versão própria deles. E que o último profeta enviado pela terra que deixou o escrito realmente é Maomé, Muhammad, né? Então, sim, eles sabem sim ludibriar. Aí você chega naquela mesquita, aquela coisa grandiosa, linda, aquelas ornamentações, e aí se é um menino, fala o quê? Quero ser rico, quero ser sheik, igual esse árabe tá aí. sim, Então, são as ilusões. Então, a nossa juventude, elas os nossos jovens, eles são muito fáceis de serem iludidos, ser ludibriados, né? sim, E não só jovens, viu, gente? Porque adultos também se deixam levar por isso. Teve sim, muitas mulheres, muitas professoras que eu vi perguntavam por que que a mulher é tratada de forma inferior. Eu falo que não, que a mulher não é tratada de forma inferior. Eles colocam a mulher num alto nível assim, que você realmente quer ser aquela mulher que eles descrevem, é aquela mulher que é casada, que tem, sabe, que tem uma vida de rainha, de princesa. Então, é muito fácil dizer por que que é uma religião que cresce muito, né? sim. E fora que tem um ponto também, que eles são pessoas que nem eu tinha comentado, que eles oram muito e jejuam muito. E a gente sabe que a Bíblia fala que a oração tem poder, que o jejum tem poder. Não que Deus vai colaborar para que venha algo contrário, mas a gente sabe que espiritualmente isso fortalece uma pessoa. Ainda que ela tenha as motivações erradas, ali vai de forma equivocada, da mesma forma que pessoas da Umbanda, que não batem o seu preceito. Enfim, gente, o mundo espiritual existe. E eles fazem coisas que mexem com o mundo espiritual. Eles têm um alto poder de persuasão, que nem você estava falando agora da mulher. A gente fica olhando daqui, a gente tem uma visão mais ocidental, a gente fica com dó delas. Mas você perguntar para elas, a gente vive uma vida ridícula, elas não querem, elas estão felizes vivendo da forma como elas vivem, se preservando, preservando sua imagem, preservando seu corpo, vivendo da forma como vivem, porque elas se sentem de fato honradas da forma como elas vivem. Eu sei que não é todas, né, nem aquelas que estão subjugadas a religiões extremistas, por exemplo, como a questão do Talibã, por exemplo, que é muito rigoroso, né, com as mulheres, com a questão do hijab, da exposição, enfim, mas em outras religiões, em outros pontos que são mais tranquilos na questão do ponto muçulmano ao islamismo, eles, para elas, são um paraíso, e a gente que está queimando no inferno, porque para elas a gente vive de fato no inferno, com as músicas que a gente é obrigado a ouvir, a forma como a gente se veste para ser visto pelo mundo, para elas é uma coisa completamente equivocada. Mas para a gente ver, né, o quanto de fato a palavra tem poder e a forma também como ela desempenha após o seu cumprimento vai muito também da parte de nós fazermos os nossos combinados, né, a nossa parte do combinado. A gente viu que Abraão cumpriu a parte dele, mas apesar de tudo, Jesus veio de Isaac, se cumpriu a promessa dele, que a semente dele viria de Isaac, a palavra de Deus está sobre Isaac. O que o povo árabe vive hoje é só um resquício do que Ismael conseguiu levar ali um pouco com ele também, de ser uma grande nação, mas ele não tem mais nenhuma palavra sobre ele. É essa. Né? A gente pode ser que encontre mais alguma coisa que o senhor tenha dito, mas a palavra principal é essa e acaba ali. Mas sobre Isaac, sobre o povo escolhido de Deus, aqueles que seguem de acordo com os seus propósitos, é outro patamar, outra coisa, porque a promessa se estende e vai até os fins dos tempos, até Jesus voltar. Mas é isso, gente. Gostei muito do que nós falamos até agora. Alguém mais quer fazer algum comentário? Senão a gente pode encaminhar para encerrar. Quer fazer mais algum comentário? Pode falar, Thiago. Estão conseguindo me ouvir agora? Sim, agora dá. Eu saí e retornei. Eu só deixei isso por último para não ficar carregado. Eu não queria entrar numa questão teológica. Eu não estou conseguindo ouvir. Abaixo.
Não, pode falar. Tá me ouvindo? Agora tá. Pode falar. Não, é que, para concluir, deixei exatamente para o final, que Paulo, quando ele está instruindo os irmãos na Galácia, e ele escreve lá a carta aos Gálatas, ele fala a respeito disso, porque assim, ele começa primeiro dando uma advertência aos irmãos, né, chamando eles de sensatos, e ele vai numa didática mesmo. Se você ler a carta aos Gálatas, Paulo ele é bem didático, porque ele começa fazendo a salvação, depois ele chama a atenção dos Gálatas, depois ele instrui a questão da fé e o cumprimento da lei, né, no capítulo 3. Né? No capítulo 4, ele fala da questão do que o evangelho nos isenta da lei. Né? Quando entra no capítulo 5, aí ele fala da liberdade em Cristo, e aí depois ele começa a falar das obras da carne e o fruto do Espírito, né? E aí no 6 ele fala para nós fazermos o bem a todos. Então ele é bem didático mesmo com relação a isso. Só que no capítulo 4, né, depois se quiserem anotar aí, o versículo 21 ao 31, Paulo ele fala dessa questão de Sara e Agar, né, ou Agar e Sara, Sim, porque ele entra nessa questão porque ele faz a diferenciação das duas alianças. E o que seriam essas duas alianças? A aliança com Ismael, que seria o filho da serva, o filho da escravidão, que seria estar debaixo da lei, sim, e a aliança com Isaac, que seria o filho da promessa, que seria a aliança que Deus faz com a igreja. Vamos sim, pensar assim. Então, todos aqueles que estão debaixo da lei, do cumprimento da lei, né, Paulo ele qualifica como se fosse filhos de Ismael, né, como se fosse a aliança que Deus fez com Agar. E todos que são livres em Cristo, é a aliança que Deus fez com Isaac, que seria o quê? E ele trata de uma forma interessante, ele chama de nascidos da serva e nascidos da liberdade. O versículo 29, quer ver? Ó? 23. Não, assim, ó, o versículo 29. Mas como então o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. É uma situação interessante que nós falamos acerca dos muçulmanos, e não estamos fazendo antissemitismo, né? Mas Paulo já deixa claro que, por exemplo, aqueles que não se submetem a rituais, a obras da lei, e outras coisas, e hoje nós temos a liberdade em Cristo, né, e dizemos que somos salvos pela graça, né, nós seremos perseguidos por esses que ainda estão debaixo da lei. E você percebe muito isso daí quando você ouve judeus, rabinos, muçulmanos falando dessa liberdade que nós temos. Né? Fala assim, vocês não guardam o Shabá, vocês não têm rituais, vocês não têm isso e diz que é de Deus, que está salvo, né? Porque eles não entendem essa questão da liberdade em Cristo, que a fé, aliás, que a salvação é pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, foi Deus que fez a promessa, foi Deus que fez a aliança. Então, todos aqueles, quanto receberam a Cristo Jesus, né, ele deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então, não é auto-intitulação, que as pessoas perguntam, quem outorgou isso aí a vocês? De falar, vocês são salvos, vocês são certinhos, né? A pessoa fez, aprontou, fez, e agora diz que está na igreja e vai para o céu. É a acusação que nós recebemos, né? Mas o que nos garante isso daí é que quando nós somos imersos, né, imergidos na água, e reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, ali é sepultado esse homem, essa mulher que nasceu segundo a lei, né?
e viveu segundo a lei, a escravidão da lei, e quando nós nos levantamos, né, nasce ali a nova criatura, o novo homem, a nova mulher, com libertos em Cristo. Nós não estamos mais debaixo da lei, né? Ninguém pode atentar acusação contra nós, por quê? Porque é Cristo quem nos justifica. Ainda vou pregar sobre justificação na nossa igreja e vou detalhar bem para os irmãos entenderem, né? Só estou dando uma palhinha aqui e achei interessante. Eu achei interessante falar dessa parte, porque Paulo ele teve o mesmo trabalho, que é a igreja e cristãos, que queriam ficar embaixo da lei, que queriam seguir a lei, e Paulo está dizendo para eles, ó, peraí, agora vocês nasceram em Cristo, e se Cristo vos libertou, ele já começa no capítulo 5, Cristo nos libertou para que sejamos, de fato, livres, né? Estais, pois, firmes e não torneis a colocar debaixo de jugo da escravidão. Então, acabou. Para que vocês estão querendo se circuncidar? Para que vocês estão querendo fazer esses ritos da antiga aliança, sendo que Cristo já aniquilou tudo isso daí? Essa lei não vigora sobre nós. O que vigora sobre nós é o quê? É a graça de Cristo que nos salvou, que agora, né, nós somos justificados por Deus, por Cristo diante de Deus. É por isso que ele é o nosso advogado. Sim. Então, nós não vivemos mais debaixo da lei. Então, eu achei interessante só pontuar isso aqui, que depois os irmãos leem aqui tudo que Paulo falou, porque Paulo ele precisou ser didático com a igreja de Gálatas, os irmãos lá em Gálatas, porque eles não estavam entendendo isso daí. Peraí, eu aceitei a Cristo, mas eu vou continuar fazendo os mesmos ritos. Eu estava falando agora mesmo com a Elisângela, que eu não consigo entender e compreender uma pessoa falar que crê em Cristo, como é o caso dos muçulmanos, que eles acreditam que Jesus é um profeta, que ele foi ascender aos céus, que ele voltará, mas que eles não acreditam que Jesus é Deus, entre outras coisas. Eu digo assim, para mim, não é possível uma pessoa conhecer a Cristo e viver da mesma forma, e ter o mesmo pensamento. Uma vez que você conhece a Cristo, ele muda tudo na sua vida, principalmente o pensamento. Sim. Principalmente os pensamentos. Ele muda o seu comportamento, ele muda o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar. É Cristo que vai te desarmando. Tudo aquilo que era ruim, você pensa, eu sou assim, eu faço assim, então Cristo vai quebrando todas essas barreiras. De tal forma que quando você olha para trás, você não se reconhece. Você fala, caramba, em outra época eu já rodava baiana, eu já dava na cara dele, eu já fazia isso, já fazia aquilo. Hoje a pessoa te xinga, você vai em paz. Por quê? Porque Cristo te pacificou. Ele mudou a sua vida. Então não tem como falar assim, ó, eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo. Se não transformou a sua vida, então esse acreditar aí não é uma conversão. Sim. É só acreditar mesmo. Eu acredito que existem outros planetas, eu acredito que... Mas eu nunca provei, eu nunca experimentei. Né? Sim. Parei. Não, muito bom, pode continuar. Você teve essa fala, eu lembrei de uma fala acho que é a Camila Barros, fala isso, não lembro. Que ela fala assim, que você perguntou a pessoa fala assim, conhece Cristo, mas não teve nenhuma mudança, né? Ela tem uma fala que ela diz assim, você adora a Deus e o conhece, ou você conhece uma versão idealizada de si mesma que o seu inconsciente criou e você chama essa voz da sua cabeça de Deus. Porque muitas pessoas acreditam e idealizam um Deus de acordo com o seu inconsciente, de acordo com aquilo, é como se fosse assim, porque para elas, cada um tem um conceito de perfeição, de acordo com a sua visão de mundo, de acordo com aquilo que ela pensa, de acordo com aquilo que ela foi formada, que vai entrar na parte da questão na teologia nacional passada exatamente, e também vai falar sobre a questão da antropologia da formação do homem, as crenças que ele vai tendo ao longo da vida. E às vezes ele acredita que Deus, para ser Deus, tem que ser bom à maneira dele. Da forma como ele crê que Deus deveria ser bom, da forma como ele acredita que Deus deveria agir. E acaba criando, dentro do seu inconsciente, uma versão idealizada de si mesmo, porque ele cria um Deus de acordo com as suas perspectivas, de acordo com aquilo que ele acha que é bom, e começa a adorar o seu inconsciente, que é uma versão idealizada de si mesmo, e não uma versão de Deus. Porque quando a gente adora Deus de verdade, a gente adora até aquilo que nos confronta.
até aquilo que vai contra aquilo que a gente crê naquele momento, porque eu, por exemplo, já fui confrontada muitas vezes. Então, assim, se você... isso é um medidor que a gente pode ter, inclusive, para analisar a nossa vida cristã e praticar lá, primeira carta aos Coríntios, acho que é 11:28, né, analise se o homem, examine-se, pois o homem é a si mesmo, sim, o Deus que a gente diz servir na nossa cabeça, nunca confronta a gente, porque se esse Deus, se você diz servir, nunca te confronta, é muito possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo, porque o Deus que a gente serve, em algum momento, ele vai confrontar a gente. Se você nunca vive nenhum confronto, provavelmente você está vivendo, servindo e acreditando só numa versão idealizada de si mesmo. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Porque, provavelmente, e tem algum equívoco aí nessa parte dos muçulmanos, que eles não creem em Jesus numa totalidade, e que, infelizmente, lá na frente a gente sabe que muitos vão pagar por isso. Acho que falamos sobre isso na teologia na semana passada. Bíblia CF, Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Exatamente. O Senhor vem trazer, ele se manifesta, ele traz salvação para todos os homens. Mas existem alguns requisitos que nós precisamos cumprir para viver, que é renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, e vivendo nesse presente século de forma sóbria, justa e piamente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente vai caminhar para o encerramento. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Estamos encerrando as oportunidades então hoje. Gente, gostei muito da nossa discussão. Tem até a última parte aqui do capítulo 21, sobre a aliança com Abimeleque, que é bem legal também, mas essa parte deixaremos, mas mostra o quanto foi o quanto foi impactuoso quando Deus cumpriu a promessa, porque fala que naquele período, né, Abimeleque ficou surpreso, porque ele viu que Deus era com ele. Quando Deus cumpriu a promessa, foi testificado até para outros povos, e ele decide fazer uma aliança ali, com Abraão também, desfrutar um pouco daquilo ali. Mas é isso, vamos tirar a nossa foto. Então, alguém vai abrir a câmera? Prontinho, mais alguém vai abrir ou não? Tirar então. Oi. Deus abençoe vocês. Gente, semana que vem vai entrar num dos meus capítulos preferidos, que é Gênesis capítulo 22. Muito bom. Toda vez você tem o capítulo preferido. Tá dando eco. Toda vez você tem o capítulo preferido. Mas é porque eu prefiro todos. A cada dia, toda vez que vai chegando no próximo, o próximo é o meu preferido. Qual que é o seu capítulo preferido? Sempre o próximo que eu vou ler. Essa é a minha regra. Sempre o próximo que eu vou ler é o meu preferido. Deus abençoe vocês, gente. Até semana que vem. Leiam Gênesis capítulo 22. Mas esse é um dos meus preferidos mesmo. Eu gosto muito da passagem que está ali, porque eu aprendi uma palavra que está ali, que eu nunca tinha ouvido ninguém falar antes. Para vocês pode ser óbvio, mas semana que vem eu conto. Quando eu descobri, foi uma descoberta individual que eu fiz, então eu fiquei muito feliz. Então eu tenho muito carinho por Gênesis capítulo 22. E Salmo capítulo 12, tá? Deus abençoe vocês. Até semana que vem.